Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como criar um GIF animado a partir de uma sequência de imagens de um eclipse solar. Quem já tentou fazer uma GIF animada de um eclipse solar, seja total ou parcial, provavelmente deve ter esbarrado em uma dificuldade de centralizar o Sol em todos os quadros. Tá? Vou explicar para vocês o que seria isso e como que nós vamos resolver esse problema. Para isso a gente vai utilizar aqui, né, três programas gratuitos que estão disponíveis para download na internet. Um deles é o PIP, o outro é o IMG Alt, e por fim, para gerar o GIF, nós vamos utilizar o GIMP. Todos esses programas eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Apenas abrindo aqui, né, o arquivo, um dos arquivos que nós vamos usar para a sequência da GIF. Aqui a gente tem o Sol, tá? Fotografado aí momentos antes do eclipse. Esse, no caso aqui, foi o último eclipse de 14 de dezembro de 2020, fotografado a partir da cidade de Belo Horizonte. A gente tem aqui, eu vou passando aqui as imagens e vocês vão percebendo assim que o Sol ele não permanece no centro da imagem, tá? Isso pode ocorrer provavelmente assim por motivos de falta talvez de alinhamento da montagem, mas enfim, o propósito do vídeo é justamente centralizar o Sol em todos os frames para poder criar um GIF animado depois. Então assim, primeiramente o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir o tamanho da resolução dessas imagens, porque essas imagens foram feitas com resolução muito alta. Tá? Elas estão aqui com mais de 5.000 pixels de resolução, e aí fica um pouco complicado trabalhar um GIF, né, com imagens de altíssima resolução. Para isso, nós vamos abrir essas imagens dentro do programa PIP. Esse aqui é o programa PIP, o primeiro que nós vamos usar. Ele aqui tem embaixo um botãozinho para a gente poder adicionar as imagens. Nós vamos pegar aqui, selecionar a primeira, clicando Ctrl A, seleciona todas e a gente clica em abrir para poder importar essas imagens para dentro do programa. A gente dá um OK nesse balãozinho que ele abre para a gente, do Join Mode. E aí ele já faz aqui para a gente uma pré-visualização da imagem que a gente tem, né, com a resolução dela. E aqui está uma imagem de 38. Bom, a primeira opção que nós vamos marcar dentro do PIP é para trabalhar justamente com o disco lunar, né, o disco solar ou lunar por completo, que é essa opção aqui. Vamos minimizar nessa janela e vamos para a próxima aba. Tá? Na aba aqui de input nós não vamos fazer nenhuma alteração. Na aba de opções de processamento nós vamos desmarcar essa opção aqui de converter imagens coloridas para monocromáticas, porque a gente vai querer o resultado da nossa GIF colorida e não preto e branco. Uma outra opção que nós vamos fazer aqui é desmarcar o cropping da imagem. Nós não vamos fazer nenhum crop dessa imagem, porém nós vamos redimensionar o tamanho dela para um tamanho menor, um tamanho otimizado aí para a web. Vamos colocar aqui 500 pixels de largura dessa imagem, e ele vai manter aqui para a gente o aspect ratio dela da altura. Tá? Para a gente fazer um teste, ver como que ficou o que a gente está solicitando para o PIP, a gente clica nesse botão Test Options aqui. Ele vai abrir para a gente uma nova janela, justamente aqui com a imagem, como que ela vai ficar no final. Então aqui a gente vê que basicamente o que nós fizemos foi alterar o tamanho da imagem, né, para 500 pixels por 333 pixels. E ficou uma imagem de bom tamanho para uma GIF. Minimizamos aqui essa janela. Na próxima aba de qualidade, né, isso aqui o que é? O PIP ele também faz uma estimativa de qualidade para cada frame. Tá? Nesse caso aqui a gente não vai utilizar essa opção, é só desmarcar. Aqui na opções de animação não tem nada para ser feito, a gente vai deixar do jeito que está. Agora sim, nas opções de saída, nós vamos alterar o formato, a extensão, desculpa, do arquivo. Por quê? Porque o próximo programa que nós vamos usar, que vai justamente centralizar o Sol dentro de cada quadro, ele trabalha com dois tipos de arquivo. Ele trabalha com TIFF ou com BMP.
tá? Ele não trabalha com PNG, por exemplo, e nem com vídeo. Por que eu não seleciono o output de GIF animado já de uma vez? Ele já gera para mim esse GIF animado. Porque o PIP ele usa um algoritmo que não consegue centralizar o Sol a partir do momento em que ele está eclipsado. Tá? Então, enquanto o disco do Sol está por completo dentro da imagem, ele vai centralizar o Sol. A partir do momento em que o Sol é eclipsado, né, o disco do Sol não está mais por completo, ele não consegue centralizar. E aí a gente não consegue fazer um GIF depois legal. Né? O Sol vai ficar dançando ali dentro do GIF. Então a gente não consegue gerar com o PIP esse GIF. Mas a gente consegue fazer justamente todo esse trabalho de redimensionar os arquivos e alterar a extensão dele de JPEG para BMP. A gente seleciona aqui o BMP. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmarcar essa opção aqui de manter o nome original do arquivo. Tá? Vamos selecionar o diretório para onde vão essas imagens. Nós já vamos colocar dentro do diretório do executável que nós vamos fazer depois, utilizar depois, que é o mgout. E aí nós vamos colocar apenas um prefixo aqui para essas imagens. Vamos colocar aqui Eclipse. E ele vai adicionar depois desse prefixo uma sequência numérica de acordo com o número de arquivos que a gente tem para poder trabalhar. Feito isso, nós vamos agora para a última aba, que é justamente executar esse job. E aí aqui em cima a gente basta clicar em começar o processamento. Ele vai estar transformando todas as imagens aí, redimensionando elas e alterando o formato de JPEG para BMP e já jogando dentro de um subdiretório para a gente lá dentro do mgout. Pronto. Finalizado esse processamento, a gente já pode fechar o programa PIP. Vamos aqui dentro do nosso Windows Explorer, C2.mgout, que é onde está o executável. Olha só, ele criou lá para a gente um diretório do PIP com dois subdiretórios, né? Um com o log de execução e o outro com as nossas imagens. Percebam, abri aqui para ver que, olha só, a imagem primeiro ela já ficou de um tamanho mais otimizado para a gente criar um GIF. E se a gente for passando aqui as imagens, a gente já consegue perceber que o Sol não altera desculpa. Aqui ainda é só a gente só fez a alteração aqui do tamanho, né, da imagem. Agora sim, a gente vê que assim, precisa, né, centralizar o Sol em todas as imagens. O Sol continua dançando aqui, principalmente olha lá, quando ele está eclipsado. Tá vendo? Isso aí é justamente o problema do algoritmo do PIP. Ele não consegue centralizar o Sol quando ele está eclipsado. Então, para poder centralizar o Sol, nós vamos copiar todos esses arquivos aqui para dentro do diretório onde está o executável aqui do mgout. Tá? O mgout, gente, ele não é um programa gráfico, ele é um programa de linha de comando. Então a gente vai aqui abrir um CMD, vamos navegar até o diretório do mgout. Tá? Aqui dentro a gente está lá, tanto o executável quanto todas as nossas imagens BMP. E para poder centralizar essas imagens, a gente vai apenas digitar o nome do executável. Ele já vai detectar que tem esses arquivos aí dentro do diretório. Olha só que bacana. Ele já detectou toda a diferença que existe, né? Já centralizou todos o Sol, né, dentro de todos os arquivos. Se nós abrirmos agora o Windows Explorer, a gente vai ver que ele criou novos arquivos justamente com um sufixo alinhado. Tá? Se nós abrirmos agora, sim, abrimos esses arquivos BMP alinhados e formos passando aqui, olha lá, o Sol, mesmo eclipsado, ele ficou centralizado. Perfeito. Agora o que precisa ser feito? Justamente criarmos o nosso GIF através do programa GIMP. Vamos abrir o GIMP.
Dentro do GIMP, nós vamos em Arquivo, Abrir como camadas. Tá? A gente vai abrir cada arquivo daquele alinhado com uma nova camada. Tá? Vamos só navegar aqui para dentro do diretório, imc2 imgout. Vamos aqui selecionar apenas os arquivos alinhados. Ele vai fazer essa importação de cada imagem como uma nova camada dentro do nosso workspace aqui do GIMP. Finalizada a importação, nós já temos aqui todas as camadas, né? Cada camada uma imagem nossa do Eclipse. Poderíamos, né, quem quiser fazer alguma alteração nessas imagens, melhorar o contraste, colocar algum nome, um texto, pode ser feito aqui antes de fazer a exportação. No caso aqui eu vou apenas em Arquivo, fazer a exportação para o GIF, exportar como. Vou aproveitar, vou colocar dentro do mesmo diretório, apenas vou alterar aqui o nome do arquivo e a extensão dele para GIF. Tá? Vou colocar aqui Eclipse 2020 12 14. Beleza. Agora nós vamos clicar aqui em exportar. O GIMP detectou que é um arquivo GIF, né? E aí ele te dá aqui as opções do arquivo GIF. Nós vamos apenas aqui selecionar, exportar como animação e só conferir aqui que o loop está aplicado para esse GIF. Clicamos em exportar, pronto, ele fez o export aqui do nosso GIF, aqui está a nossa animação pronta. É só clicar 2 vezes e ver se funcionou. Bacana, né, gente? Bem simples, vou deixar o link para vocês aí dos aplicativos na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima.